Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, os chefes devem servir. Essa passagem segue narrada nos evangelhos de Mateus e Marcos. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 20, versículo de 20 a 28. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim. Bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim, mas é para aqueles nos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os dois irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes a tiranizam. Entre vós não deve ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate de muitos. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, os chefes devem servir. Agora vamos à narrativa de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos, capítulo 10, versículo de 35 a 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu vou beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós,
seja o servo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, os chefes devem servir. Bem, agora vamos fazer uma reflexão sobre o que as passagens do Evangelho nos trazem para nós. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilhe para que mais um irmão ou irmã possa participar desse estudo dos evangelhos conosco. Deixa aqui o seu comentário, né, sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, Mateus e Marcos, eles trazem uma narrativa bastante alinhada, mas que tem uma diferença fundamental. Por quê? Porque aqui em Mateus, na introdução, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela vem, né, junto com os dois filhos, Tiago e João, para solicitar a Jesus. Ao passo que no Evangelho de Marcos, Tiago e João se apresentam sem a presença da mãe, percebe? Então essa é uma diferença fundamental aqui, né? Em Mateus, a mãe pede pelos filhos e em Marcos Tiago e João se apresentam diante de Jesus com o mesmo pleito, né, que foi feito pela mãe. Bem, a mãe de Tiago e de João era uma das mulheres que andavam com Jesus, né? Então ela não apareceu ali do nada e para procurar Jesus. Ela fazia parte do grupo, né, de mulheres. É que nem todas são citadas nominalmente, mas em alguma passagem vai dizer qual é o nome da, da mãe de Tiago e de João. Essa passagem não cita, mas mais ali na frente vai ser citado e tipo, nós podemos identificá-la como uma das mulheres que seguiam Jesus. Bem, aqui há um contexto que já aconteceu em outras ocasiões, né? É a disputa sobre quem é o maior. Olha que pedido audacioso, né? Você imagina que tinha um coletivo junto com Jesus, né? De 12 discípulos, e aí, de repente, a mãe chega e fala: olha, um filho meu fica à direita e outro fica à esquerda, ou seja, Jesus no meio e um de cada lado. Ou seja, é uma importância tamanha isso, né? Pensando em ladear assim o Filho de Deus dessa maneira. E aí Jesus, ele primeiro desafia, né? Se eles estão prontos para beber do mesmo cálice, eles prontamente se colocam e Jesus de fato confirma que beberão desse cálice, mas que essa escolha não é dele, né? Deus é que vai dizer quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda de Jesus, né? E também eles vão despertar a ira dos demais discípulos, não é? Como assim? Eles presenciaram isso, né? Como que quem está dizendo que Tiago e João são os dois principais para sentar ao lado de Jesus? Lembrando que Pedro era o líder dos apóstolos, né? Pedro exercia uma liderança natural, né? Não instituída no primeiro momento por Jesus. E aí, de repente, chegam dois irmãos, né? Se colocando ali na torre, né? Ou seja, colocando um papel de destaque ali perante Jesus. E aí Jesus ele percebe que teve um mal-estar ali no grupo, né? Não há como ser diferente disso, né? Porque como isso não vai mexer com o grupo, né? Eles já discutiram de forma pacífica entre eles, né? Qual seria o maior? E hoje, Tiago e João, né? Ou junto ali com a mãe na interpretação de Mateus, eles levam para o nível mais radical ainda, né? De dizer que os dois querem ser os principais ali. E aí Jesus aproveita essa ocasião para ensinar, né? Para dar uma lição neles, né? De que a liderança na
concepção de Jesus, né? A questão de quem é o maior diante de Jesus não é conforme o olhar dos homens aqui, né? Ele, inclusive, ele cita, né? A forma como as pessoas são governadas de forma ou dominar ou tiranizar as nações, né? Somente os conquistadores naquele período. E o que Jesus vai dizer? Que entre nós, quando ele fala para os discípulos que entre vocês deve ser diferente, ele está estendendo a nós, né? Essa perspectiva não é só daquele tempo, que a palavra de Jesus, ela se eterniza, né? Então, o que Jesus disse para os discípulos, ele está dizendo para nós, né? Que entre nós não deve ser assim, né? E aí ele fala, e aí é interessante, né? Porque Jesus, ele traz uma, uma experiência muito diferente daquela que nós temos aqui, né? Olha o que Jesus fala. Ele traz que quem quiser ser grande vai ter que ser o menor de todos. Ele vai ter que ser o servidor, né? Imagina o que é isso, né? Porque na concepção do homem, né? E até hoje ainda tem esse pensamento de que ser grande é ou oprimir ou colocar todos para lhe servir. E Jesus, como Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Deus na terra, ele veio para servir, não para ser servido, né? Então, ele próprio foi o exemplo para nós e ordena que nós sejamos da mesma forma, né? Nós não temos que se sentir acima do nosso irmão, da nossa irmã. Nós temos que sermos humildes, né? Quando Jesus coloca aqui em servir, ele fala de humildade, né? Que os maiores devem ser aqueles que devem ser mais humildes, né? Que devem ser grandes. Quem quiser ser grande vai ter que ser pequeno, né? Então Jesus vai trazendo várias lições, né? Do tipo, para ganhar a vida, para ganhar a sua vida, você vai ter que perdê-la. Olha que compreensão, né? Totalmente diferente daquela que nós temos, né? Muito muito didática, né, essa parte aqui, né? Como Jesus ele nos ensina o verdadeiro caminho, né? A forma como Deus vê, né? Não é a forma como nós entendemos o mundo, mas a forma como Deus orienta, né, para que nós sigamos aqui nesse mundo. E aí, além dessa diferença, né, da introdução, Marcos ele mantém, né, a mesma narrativa. A única diferença é que Tiago e João eles se apresentam diretamente, sem a presença da mãe, né? E o restante é mantido aqui na narrativa. Então, meu irmão, minha irmã, o que o Evangelho traz para as nossas vidas, né? Se nós estamos aqui pelo propósito do Evangelho, nós temos que seguir, né, a compreensão de Jesus sobre as relações entre as pessoas, né? Então, se você coordena um grupo, você tem que ser o exemplo, você tem que ser o servidor, né? E na prática é o que deve ser, né? Por exemplo, se você trabalha no poder público, como é chamado aquele funcionário do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal? É um servidor público, né? Então, essa perspectiva é de servir. Se você atende o cliente, você atende o seu usuário, né? E mesmo os funcionários, né? Porque só se você tem um grupo que é liderado por você, você vai ter que mostrar o caminho, né? Você vai servi-los com o seu conhecimento. Se você alcançou aquele patamar, é porque você tem capacidade, você tem conhecimento, então você tem que servir desse conhecimento para alcançar os objetivos da sua organização. Então, que nós tenhamos essa perspectiva de Jesus, né, de que o maior é aquele que deve servir, que nós não temos que tiranizar, nós não temos que dominar as pessoas, mas nós temos que servir para encontrar o melhor caminho para a nossa humanidade, né, para a nossa sociedade tão perdida, né, até os tempos atuais, né, a gente fica ali se degladiando com disputas pequenas, quando você serve, você
junta forças, né, para que esse mundo seja um lugar melhor para se viver, né, que tenha mais amor, menos guerra e menos ódios, né, menos menos enfrentamentos, né? Que as pessoas se unam mais em torno de um objetivo. Bem? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, muita harmonia na tua casa, muita prosperidade nos negócios e que nós vivamos então para servir, para ter um mundo melhor para todos nós. Amém? Forte abraço, luz e paz.